Fala, meu consagrado, minha consagrada, beleza? Vamos corrigir as questões do concurso da Secretaria de Finanças do Ceará, beleza? Baixa o material e vamos para a aula agora. Começando a resolução das questões elaboradas pela banca Sebrae para a Secretaria de Finanças de Fortaleza, Ceará. Vamos lá. Analista fazendário municipal. Determinadas carretas de carga obedecem ao seguinte padrão. O eixo dianteiro tem uma roda em cada ponta. Consequentemente, ele vai ter duas. Numa ponta e na outra, total duas. E todos os demais eixos têm duas rodas. Então, no caso aqui, ele vai ter quatro rodas, não é isso? Então, beleza. Ele pergunta: uma carreta com 9 eixos, será que ela vai ter 34 rodas? Essa é a pergunta. Imagina aqui a minha carreta, ó, onde eu tenho o primeiro eixo dianteiro, que vai ter duas rodas, uma em cada ponta, e a seguir eu vou ter 8 eixos, onde eu vou ter duas em cada ponta. Consequentemente, eu vou ter 8 vezes 4. Então, no dianteiro, eu vou ter 1 vezes 2, e no restante, 8 eixos, eu vou ter exatamente 8 vezes 4. Então, minha carreta terá 1 vezes 2 mais 8 vezes 4. Consequentemente, 1 vezes 2, 2, mais 8 vezes 4, 32. Total, 34 rodas. Então, realmente, o gabarito estaria correto. Próximo. Se for acoplado um reboque com 3 eixos a uma carreta de 6 eixos, esta passará a ter 8 rodas a mais. Será que isso é verdade? Olha só, eu tenho aqui uma carreta, ela vai ter 6 eixos. Então, o primeiro eixo é simples e o restante vai ter o quê? Duas em cada ponta. Coloquei o reboque. Esse reboque ele diz que tem 3 eixos. Consequentemente, você vai ter quantos? Olha só, cálculo 3 vezes 4. Aqui, ó, 3 eixos. Como eu tenho 4 rodas, não é isso? Duas em cada ponta, 3 vezes 4, 12. Então vai ter 12 rodas e não 8 rodas a mais. Então o gabarito estaria errado. Essa próxima questão está relacionada aqui à lógica proposicional. Ele me dá a proposição P e coloca assim, ó, se me dá trabalho excessivo ou sujo o meu carro, então fica subentendido então não levo as mudas das plantas. Beleza. Ele coloca assim, ó, se a veracidade da proposição P for admitida, então isso aqui é verdade. E se for verdade que levo as mudas das plantas, isso aqui é o valor lógico verdadeiro, então consequentemente aqui não levo as mudas das plantas será o valor lógico falso, que é contrário. Então é falsa apenas uma entre as proposições. Me dá trabalho excessivo e suja o meu carro. Então está dizendo o seguinte, olha, adotei esses valores lógicos. Será que essa ou essa frase aqui terá um valor lógico falso? Ou ambas terão falso? A gente tem que analisar. Então, olha só, colocando aqui a proposição, admitindo que ela é verdade, a segunda parte fica subentendido então não leva as mudas das plantas, e ele me fala que é verdade que levo as mudas das plantas, consequentemente o não levar é falso. Agora, olhando a tabela do centão, o que é que eu sei na tabela do centão? Que se a segunda parte é falsa para me dar um resultado verdadeiro, consequentemente a primeira parte tem que ser o quê? Falsa. Então eu vou adotar a última linha da tabela verdade do centão, no condicional. Então, com certeza, a primeira parte tem que ser o quê? Tem que ser falsa. Agora, para chegar no falso, e analisando que eu tenho um condicional ou, eu tenho que saber que na tabela do ou, com certeza, para que eu encontre algo falso, ambas as proposições simples terão que ser o quê? Falsas. Então, consequentemente, eu vou utilizar a última linha, porque falso ou falso me leva a falso. Então tá aí. Então, falso ou falso me leva a falso. Consequentemente, agora, eu tenho que falso, se então falso, me leva para uma o quê? Verdade. E isso contraria a questão, porque ele diz o seguinte, é falsa apenas uma entre as proposições. Não, ambas têm que ser falsas. Consequentemente, o item estaria o quê? Errado. Próximo item. A tabela verdade associada à proposição P tem menos de 10 linhas? Então vamos analisar. A primeira
proposição simples é me dá trabalho excessivo. A outra proposição simples é sujo o meu carro. E a outra é não levo as mudas das plantas. Beleza, então são 3 proposições simples. Então, consequentemente, eu vou analisar n, que é o número de proposições simples. E para que eu tenha o número de linha da tabela verdade, será 2 elevado a n. Então, abreviando aqui, ficará número de linha da tabela verdade igual a 2n. Como n vale 3, 2 elevado a 3 são 8. Ele fala, P tem menos de 10 linhas? Sim, são 8 linhas. Então, o gabarito estaria certo. Então, pessoal, a partir desse item, serão questões de auditor do Tesouro Municipal da Secretaria de Finanças de Fortaleza. As anteriores foram de analista. Ele colocou assim nessa primeira questão para auditor. O número de linhas da tabela verdade associada à proposição P é inferior a 10? Então, tenho que verificar nessa proposição composta, P, quantas proposições simples eu tenho. Então, vamos lá. É assim, ó. Se a pessoa trabalha com o que gosta e está de férias, então é feliz ou está de férias. Então, a primeira proposição simples é a pessoa trabalha com o que gosta. A segunda é está de férias. A próxima é feliz. E a outra está de férias. Observa que está de férias é a mesma. Consequentemente, eu vou ter uma proposição P, Q e R. E aí repete o Q. Continuando, você vai verificar o seguinte, eu posso escrever assim, ó, se P e Q, então R ou Q. Então, essa é a nossa proposição P. Então, quantas proposições simples eu tenho? 3. Então, você vai colocar o número de proposições simples é o N, 2 elevado a N, o valor de linha da tabela verdade, 2 elevado a N, o N vale 3, consequentemente eu vou ter 8 linhas. E ele fala, P é inferior a 10, você coloca certo. Próximo item, a proposição P é uma tautologia? Então nós vamos verificar se, quando eu manipular as proposições, será que eu chego a um resultado sempre verdadeiro? Vamos analisar. Então, a pessoa trabalha com o que gosta, está de férias, é feliz ou está de férias. Proposição P, Q, R e Q. Se P e Q, então R ou Q. Vamos analisar essa proposição P. Beleza. Vou admitir os valores lógicos de P, verdade, verdade, falso, falso. De Q, verdade, falso, verdade, falso. Qual é o resultado disso? Ó? Verdade e verdade é verdade. Verdade e falso é falso, falso e verdade é falso, e falso também o resultado é falso. Vamos analisar a segunda parte. Ó. R. Vamos analisar aqui como verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. E o que a gente já admitiu que é VF, VF. Fazendo a análise do OU, já sei que no OU basta uma verdade para que o resultado seja verdadeiro. Então vamos lá. Verdade ou verdade, verdade, verdade ou falso, verdade, falso ou verdade, verdade, falso ou falso, falso. Agora vamos analisar o se então entre essas duas colunas aqui. Ó. Vamos analisar o se então aqui. Ó. Vamos analisar o se então. Então, beleza. Ó. Verdade, se então verdade, verdade. Falso, se então verdade, verdade. Falso, se então verdade, verdade. E falso, se então falso, verdade. Então, observa que todos os valores lógicos obtidos foram uma verdade. Consequentemente, ela será uma tautologia. Por isso, o gabarito está certo. Próximo. A proposição P pode ser obtida pela aplicação da propriedade distributiva da conjunção sobre a condicional, utilizando-se as proposições a pessoa está de férias e se a pessoa trabalha com o que gosta, é feliz. Vamos analisar isso aqui. Ó. A pergunta é, será que a proposição, que é essa aqui que a gente já analisou, se P e Q, então R ou Q, pode ser obtida pela aplicação da propriedade distributiva da conjunção sobre a condicional, ou seja, ele quer uma equivalente. Então, qual seria essa equivalência? A pessoa está de férias. Qual é a letra que está representando a pessoa está de férias? Então, você está vendo que é o Q. Vou começar com o Q aqui. I. Por que eu vou usar o I? Eu vou distribuir para a conjunção. Então, está aqui o I. Ó. O I. Agora, eu vou analisar quem? Ó. Se a pessoa trabalha com o que gosta. É um P, ó, tá aqui sendo representada pela proposição P.
então é feliz. É feliz está representado por R. Aqui. Pronto. Agora eu vou verificar se essa proposição inicial aqui, ó, essa proposição inicial está relacionada com essa outra proposição, ou seja, se é equivalente. Pronto, vou fazer essa equivalência. Para isso eu vou atribuir valores lógicos. Ó. Essa primeira aqui a gente já analisou, já sabe que é uma tautologia. A gente já sabe que é uma tautologia. Agora eu tenho que saber se essa próxima realmente também deixa resultado todos verdadeiros. Então vamos analisar. Ó. Como eu já adotei que aqui, o valor lógico foi qual? V, F, V, F. P, qual foi o valor lógico para P? VV, FF. E para R, VV, FF. Vamos colocar esses valores lógicos. Então, daqui, ó, VV, FF. Vou resolver primeiro o que está nos parênteses. Se então R, que a gente já sabe que é VV, FF. Vamos lá. V, se então V é V, V, se então V é V, falso, se então falso será verdadeiro, e falso, então falso será verdadeiro. Encontrei todos verdadeiros. Agora eu vou substituir o que a gente adotou lá na primeira, ó, VF, VF. Então vou substituir aqui. Pronto, agora eu vou analisar com o conectivo I. Então já sei o seguinte, no conectivo I, para que o resultado seja verdade, uma coisa tem que ser verdade e a outra tem que ser verdade. Se houver uma coisa falsa, o resultado é falso. Vamos lá. Verdade e verdade. Na primeira, a gente está analisando essas duas colunas aqui, ó, o conectivo I. Então ficaria o seguinte, ó, verdade e verdade, verdade. Falso e verdade, falso. Verdade e verdade, verdade. Falso e falso, falso. Consequentemente, na nossa análise, você vê que não há equivalência entre o resultado lógico da primeira com a segunda. Gabarito da questão errado. Próximo item. A proposição P maiúscula, que é essa aqui, ó, nós já colocamos simbolicamente, é equivalente a se a pessoa está de férias ou é feliz, então trabalha com o que gosta e está de férias. Olha só. Se eu tivesse, ó, se P, então que, qual seria a primeira equivalência? Seria a contrapositiva. Ficaria assim, ó, se não que, então não P. Ou eu poderia utilizar relacionando a disjunção, que ficaria o seguinte: nega a primeira, substitui o se então por ou e mantém a segunda. Aí as duas equivalências básicas para o se então está sendo colocado ali em cima, ó, se então combinando com se então. Beleza. Agora olha só, vamos analisar se isso é verdade. Então ficaria assim, ó, contrapositiva. Eu tenho se P e que, então R ou que, fazendo a contrapositiva, chamando essa proposição X e essa de Y. Eu vou trocar de lugar e vou negar ambas. Olha só, troquei de lugar, a proposição Y foi para a primeira, né? Primeira parte foi para o antecedente, e a proposição X foi para o consequente. Então ficou assim, ó, negando, ficou não R, negando ou, ficou o I, negando o que, ficou não que. Então ficou se não R e não que, então, agora eu vou negar a segunda parte, ó, ficou não P, negando o I, virou ou não que. Pronto, basicamente é isso. Agora, colocando em termos de frase, ficaria assim, ó, negando R, o R é feliz, ó. Então, negando ficaria o seguinte, ó, como ele está falando de pessoa, vai ficar assim, ó, se a pessoa não é feliz e, agora o que, que eu vou fazer? Negar o que, ó? Está de férias. Não está de férias, então a segunda parte vai ficar a negação de P. Como é que eu nego a pessoa trabalha com o que gosta? Ficaria a pessoa não trabalha com o que gosta. Como eu já comecei com pessoa, basta colocar não trabalha com o que gosta. Ou agora nega o que? Não está de férias. Pronto. Veja, ele colocou que a equivalência seria se a pessoa está de férias, ou no caso, ó, a pessoa não está de férias. Ou, mas aqui tem que ser I, é feliz. Só que aqui não é feliz. Então tá errado. Então, trabalha com o que gosta. Então ficaria não trabalha com o que gosta. No lugar do I era para estar o ou. E está de férias é não está de férias. Então esse item estaria errado. Então vamos relembrar aqui a equivalência do ou, a disjunção. Ficaria assim, ó, se P e Q, então
R ou Q, ficaria o seguinte, ó. Eu vou negar essa primeira, vou manter a segunda e vou substituir o se então por ou. Então vai ficar o seguinte, ó. Não P ou não Q, ou R ou Q. Então vamos colocar a expressão relacionada à proposição. Então não P ficaria a pessoa não trabalha com o que gosta, ou vou negar o que é estar de férias, não está de férias, ou vou colocar o R que é feliz, ou vou colocar o que está de férias. Pronto. Veja que de qualquer forma estaria errado o item. Então, pessoal, por aqui eu vou encerrando a correção dessas questões. Espero que você tenha entendido. Se não, volta o vídeo e tenta rever quantas vezes for necessário para que você possa ganhar habilidade na resolução dessas questões. Espero ver você nas próximas aulas. Até mais!